Amados, essa será a quarta palavra que eu reparto com você em cima do assunto de escatologia, ou seja, o estudo dos últimos eventos, né, dos últimos tempos, aquilo que vai estar acontecendo nos últimos tempos e, particularmente, nós cremos que nós estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo em que, provavelmente, o Novo Testamento se refira ao início das dores, o princípio das dores. E eu aproveito para explicar o que significa essa expressão, a ideia, o princípio das dores. Então, tem o começo das dores, tem o meio da dor e tem o fim da dor, mas não é isso, né? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, é uma expressão idiomática. O princípio das dores é uma expressão que aponta para o tempo de dar à luz da mulher grávida. Então, o princípio das dores, na verdade, aponta para o início das contrações. O início das contrações que, depois de um pequeno período de tempo, dará à luz, né, a uma vida. No contexto da história, tem uma série de eventos que apontam para o início das contrações. Então, se pensar princípio das dores, a humanidade tem passado por muitas situações na sua história em que tem havido dor, guerras de todo tipo, perseguições de todo tipo, civilizações que foram dizimadas praticamente, mas também com relação à igreja, muitos momentos na história em que a igreja foi perseguida, ok? Desde o primeiro século, a igreja de Jesus Cristo administra perseguição. Desde o primeiro século, a igreja do Senhor Jesus Cristo administra perseguição, ok? Às vezes é mais, às vezes é menos. Um exemplo disso dentro da nossa nação, e nós temos alguns dados, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, mesmo que o Papa seja em Roma, né, esteja em Roma e tudo mais, o Brasil é considerado o país mais católico, tem a maior quantidade de cristãos católicos no mundo e tudo mais. Embora tenhamos esse dado e sejamos esse país, há muita coisa que vem acontecendo também na história do Brasil, em 500 anos, um pouco mais de 500 anos de história, muita perseguição aconteceu também, muita mortandade aconteceu também. Um exemplo disso na história no século XVI, logo no início da Reforma, os discípulos de Calvino, né, Calvinismo ou Calvino, ele é o teólogo da Reforma que acabou estruturando ensino e teologia sobre o qual a igreja presbiteriana se institucionalizou, se estabeleceu, e hoje praticamente toda a igreja presbiteriana no mundo, ela é considerada também uma igreja de teologia calvinista, né? Então, Calvino, um dos reformadores do século XVI, quando a reforma já tinha se estabelecido, vale lembrar de que a intenção dos reformadores não era dividir, não era cidir da igreja católica, mas era consertar alguns desvios, principalmente relacionado à soteriologia, relacionado à doutrina da salvação. Muitas coisas precisavam ser corrigidas, houve uma tentativa de corrigir isso, né, pelos padres que foram os reformadores. No entanto, isso provocou uma grande luta, uma grande revolta, uma guerra que levou sim derramamento de muito sangue e foi obrigado, por conta dessa situação, essa separação de um grupo dissidente da Igreja Cristã Católica medieval, que foi chamado depois dos reformadores ou dos protestantes. E quando esse movimento de reforma, ele tinha algum tipo de estrutura já, aqueles que eram da linha de Calvino enviaram missionários para muitos lugares do mundo. E houve um grupo de missionários calvinistas que veio para o Brasil, eles vieram para o Brasil no início do século XVI,
Eles aportaram aqui no Rio de Janeiro, depois andaram em alguns lugares do Brasil, no entanto, todos eles foram perseguidos e todos eles foram mortos, né? Todos eles. E houve um hiato histórico aí na história do protestantismo no Brasil, que só retornou no século XIX, com a chegada principalmente dos luteranos, em 1823. Eles chegaram e se estabeleceram na região sul do Brasil, a região de São Leopoldo, ali bem perto de Porto Alegre. A cidade de São Leopoldo, ela acabou se transformando numa referência do luteranismo no Brasil. Tem várias igrejas luteranas pelo Brasil todo, mas a região sul, por conta de predominância alemã, acabou sendo, no Brasil, um berço do luteranismo. Mas de 1823, quando os luteranos chegaram, até o final do século XIX, muitas igrejas protestantes chegaram ao Brasil. Aí então o evangelho, do ponto de vista reformado, foi se estruturando e se estabelecendo na nossa nação. Passou todo o século XX, estamos no século XXI, mas também toda a história, mesmo do século XIX para cá, para o estabelecimento do protestantismo, do evangelho, né, reformado aqui no Brasil, houve também sim muita perseguição. O fato é que, desde o primeiro século, a igreja cristã, ela precisa administrar perseguição, ok? E não será diferente com a igreja dos últimos dias, a igreja dos últimos tempos, a igreja no tempo em que a gente vai estar vivenciando escatologia. Amém, queridos? Estão comigo? Estão comigo? A gente vai estar vivenciando escatologia. Entenda que essa série de mensagens que estou pregando, ela é estudo, então eu estou repartindo muitas informações com você. É evidente que, no contexto de tudo isso, a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus ela tem poder, a palavra de Deus ela tem unção própria, a palavra de Deus anima o coração, a palavra de Deus fortalece a você, fortalece a alma, a palavra de Deus depura os pensamentos, a palavra de Deus faz todo esse trabalho. E toda vez que a gente abre a palavra de Deus e ministra, e reparte ensino, reparte conteúdo que vai fortalecer a tua fé, todo esse conjunto de bênçãos vai acontecendo em você também, vai acontecendo, ok? Então, conselhos, informações, instruções, tudo isso vai carregando o teu coração, para que você siga forte e firme na caminhada de santificação, crescendo em santificação. Lembra que Paulo fala em Tessalonicenses, um dos textos que nós pregamos nos últimos 3 domingos, antes deste, né? Crescer em santificação, crescer no conhecimento de Deus, crescer na oração, crescer no conhecimento da palavra, crescer no testemunho cristão, na vivência, mas no testemunho cristão, crescer em todos os aspectos. E a palavra de Deus, o Espírito Santo em nós, nos dá todas essas condições para crescermos na nossa vida. A gente cresce na comunhão com o Senhor, mas a gente cresce em todos os aspectos com Jesus, e só com Jesus a gente consegue ser um melhor marido, só com Jesus é possível ser uma melhor esposa, só com Jesus é possível ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, só com Jesus é possível ser um melhor cidadão. Amém, queridos? Só Jesus faz isso na nossa vida. E a gente, nessa certeza, a gente estudando a palavra de Deus, é isso que acontece. A palavra de Deus vai empoderando a gente, a palavra de Deus vai corrigindo a gente, a palavra de Deus vai orientando a gente como é que a gente deve se portar na nossa vida, mas também nesse tempo que nós estamos vivendo. Ok, amados? Amém, gente? Estão comigo? Então vem comigo, porque eu quero relembrar, sim, porque é estudo, eu quero relembrar você de algumas informações que nós já tiramos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 1. Esse é um quadro muito, muito simplificado, escatológico, que nós já conversamos também sobre ele, então não vamos repetir, pode passar. Se alguém tiver interesse em saber disso, por favor, acesse a nossa conta do YouTube e veja as mensagens que já foram pregadas, em que eu gasto mais tempo falando sobre essas coisas. Aqui, então, eu quero repartir informações. Lembram que no estudo dos textos que nós separamos, nós estamos observando que Paulo faz
duas coisas, basicamente, no trato desse assunto. Ele reparte informações e instruções e faz exortações. Informações e exortações, ok? Ele fala como que as coisas vão acontecer nos últimos dias e ele anima o povo com uma série de conselhos e exortações. Duas coisas que ele vem fazendo, ok? Mas essas informações, elas são importantes demais para a gente não ficar no vácuo da história. A gente saber o que é que está acontecendo, e o que é que está acontecendo nesse tempo em que nós estamos sentindo as contrações de uma mulher grávida na história. As contrações, elas vêm se intensificando. Não é assim com a mulher grávida? Começa a contração, às vezes de hora em hora, de 2 em 2 horas, de hora em hora, de meia hora em meia hora, 15 em 15 minutos, aí vai intensificando até vir à luz. A história está em contrações, até vir à luz alguém, até vir à luz aquele que há de vir. E antes de Jesus, outras pessoas aparecerão no contexto da história mundial, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje também, um pouco mais. Mas antes, as informações. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quais as informações que nós tiramos desse texto? Os que morreram no Senhor ressuscitarão na segunda vinda do Senhor Jesus. O texto está dizendo isso. Eu não estou preocupado em caminhar pelas posições escatológicas, pelas vertentes escatológicas. Não estou preocupado com isso. O nosso foco está todo na palavra de Deus, aquilo que ela fala de maneira clara, que a gente consiga entender assim. É isso, aí está nosso foco. Os que morreram no Senhor ressuscitarão na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos vivos serão arrebatados após a ressurreição dos irmãos. Ok? Após a ressurreição. 3. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Informações importantíssimas, porque ele vai pintando um quadro. Como é que as coisas vão acontecer nesse tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vemos algumas informações. O dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite, para o mundo, para os descrentes, para os desavisados, não para os servos de Deus. Deus deixou a sua palavra e nos deu elementos e informações para nós percebermos o tempo, percebermos o que está acontecendo, percebermos as contrações. Dia e hora nós não sabemos, mas que está para dar a luz, a gente sabe perceber, ok? Virá de repente, inesperadamente, como um ladrão para o mundo. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, o desastre virá. Eu estou usando palavras do texto. A palavra desastre está no texto. Por isso que eu estou usando essa palavra. Tudo está em paz e seguro. Aí o desastre virá. Por quê? Porque haverá um momento, nos eventos escatológicos, em que o homem da iniquidade vai se manifestar, a figura do anticristo vai se manifestar, e ele vai se manifestar como um pacificador. Ele vai trazer paz aos conflitos mundiais. Ele vai trazer paz nos conflitos do Oriente Médio. Vai trazer paz entre Israel e todas as nações árabes ali ao redor, entre os judeus e os islâmicos, muçulmanos. Vai trazer paz na Europa, do lado leste da Europa, do oeste, se começar algum conflito lá. Vai trazer paz no extremo Oriente, vai trazer paz nas Américas, vai trazer paz. Esse homem da iniquidade, a figura do anticristo, ele primeiro vai aparecer como um pacificador, mas nós já vimos que ele é o homem da mentira, ele é o homem do engano, ele é falso em todas as suas ações. Por isso, em algum momento, quando este homem, este pacificador aparecer, ao ponto das pessoas dizerem, tudo está em paz e seguro, o desastre virá na sequência, ok? Aí, item 6,
O desastre virá repentinamente, como as dores de parto da grávida, e ninguém poderá escapar. Ok? 7. Mas vocês, irmãos, uma expressão muito clara pelo apóstolo Paulo ali, mas vocês, né? Ele faz uma distinção. Quem vai ficar boiando nessa história é o povo do mundo que não conhece a Deus, não anda com Deus, não tem a Jesus Cristo. Aí ele volta para os crentes e fala, mas vocês, os cristãos, não serão pegos de surpresa. 8. Porque os cristãos andam na luz e no entendimento. A palavra de Deus é a verdade. No mundo que parece que está entorpecido pelo espírito da mentira, entorpecido pelo espírito do engano, entorpecido pelo espírito da falsidade, o cristão convive com os absolutos. Um mundo entorpecido pelo relativismo, nós convivemos com os absolutos da palavra de Deus. Então nós vemos a verdade, nos alimentamos da verdade, comemos a verdade, seguimos a verdade, andamos em verdade, e a verdade é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Então, são 8 detalhes aqui. Quando passamos para a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no domingo passado, a gente segue com mais informações. 9. Jesus virá do céu com seus anjos poderosos, em chamas de fogo. Percebe que cada um dos textos que trata desse assunto insere elementos, amém? Insere elementos, por isso é importante a gente passear por eles, e ir construindo um quadro, que é o que eu estou fazendo para você, com esse quadro que eu estou descrevendo aqui. No item 9, Jesus virá do céu, com seus anjos poderosos, em chamas de fogo. 10, Jesus dará descanso aos seus servos, nosso descanso. Paulo fala isso aos irmãos de Tessalônica, né, que estão administrando perseguição, estão administrando viverem na contramão do mundo, estão administrando um tipo de cultura cristã que é uma contracultura, porque no mundo, o mundo não vive uma cultura cristã. Nós somos cristãos, então nós no mundo vivemos uma contracultura, e às vezes sai caro isso, tem preço a ser pago para você defender e viver na fé do Senhor Jesus Cristo, ok? Tem preço a ser pago, então, e cansa, ok? Cansa, e os irmãos de Tessalônica estavam debaixo de perseguição, e Paulo lembra os irmãos, fiquem firmes, porque um dia nós vamos descansar. Um dia tudo vai passar, meu irmão. A doença vai passar, a dor vai passar, o desemprego vai passar, a crise vai passar, a guerra vai passar, as lutas vão passar. Um dia tudo isso vai passar. E nós teremos descanso no Senhor. 11. Jesus trará juízo para os que se recusarem obedecer ao Evangelho de Cristo, e os punirá com destruição eterna, separando-os da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Claro assim, explícito, é isso que o texto sagrado fala, ok? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 12. Jesus será glorificado e louvado por seu povo santo. Ou seja, lembra que a hora que isso tudo acontecer, a hora que Jesus chegar, haverá juízo e salvação, haverá punição e destruição, mas o povo será salvo, será arrebatado ou ressurreto. Nós vamos entrar no descanso e vamos iniciar um tempo de louvor permanente. Amém? Então, há sempre uma distinção. Por isso é tremendo o Evangelho. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Nós falamos de Jesus e pregamos o amor. Nós pregamos o amor e queremos que as pessoas creiam no amor de Deus e se rendam ao amor de Deus. Mas a mensagem completa do Evangelho alerta para aqueles que desobedecerem. Alerta aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus. Aos que não aceitarem, lamentavelmente, tristemente, serão condenados para sempre. Serão destruídos. Serão separados da presença de Deus eternamente. Mas aqueles que creem em Jesus, esses serão salvos, entrarão na salvação, e a salvação entrará neles, ok?
mas haverá juízo. Sempre, salvação e juízo andam juntos. Salvação e juízo andam juntos. Nesse tempo, enquanto temos a oportunidade de entregarmos a nossa vida a Jesus, isso também é provado em cada um de nós no momento da minha conversão. Eu me converti na minha adolescência, entreguei a minha vida a Jesus na minha adolescência. Aconteceu salvação e juízo, porque ao mesmo tempo que eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou dizendo sim a Jesus, eu estou ajuizando o pecado na minha vida, ajuizando a impiedade na minha vida, ajuizando a herança de malignidade e condenação que eu recebi de Adão através de os meus pais e de toda a ascendência. Eu estou ajuizando, é juízo, eu estou ajuizando o meu velho homem, o velho Paulo Moral, para nascer de novo. Tem um velho Paulo Moral que está morrendo, está sendo ajuizado, mas eu estou nascendo de novo para o reino de Deus. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Até no momento da conversão, está acontecendo salvação e juízo. Estou dizendo sim para Jesus e não para Satanás. Dizendo sim para Jesus e a sua palavra e dizendo não ao pecado. Amém, gente? Então, isso também está entrando em juízo e condenação. Agora, enquanto estamos em vida e temos essa oportunidade, isso pode acontecer de maneira abençoadíssima, onde nós nascemos de novo em Cristo e a salvação entra em nós e nós entramos na salvação. Agora, no final, no último momento, vai ter um momento que não vai dar mais para tempo de escolher. Você precisa definir tudo isso aqui. Depois da morte não dá mais para escolher mais. Então, perdão a redundância, mas tudo tem que ficar definido aqui. Ok? Então, Jesus será glorificado e louvado por seu povo. 12. Quando a gente entra nas exortações, também nesses 3 textos, a gente encontra o seguinte: vive em santidade, progrida na santidade. Amém? Abstenha-se da prostituição e da imoralidade. Pratique o amor fraternal. Progredir na prática do amor. Não é só amar, é aumentar, é crescer no amor. Trabalhe de forma diligente, digna, sendo bom e generoso. Tinha uns camaradas em Tessalônica que estavam desistindo de trabalhar, estavam dando trabalho para os outros, estavam comendo à custa dos outros, ao ponto de Paulo olhar para eles e falar assim: vocês estão entendendo tudo errado, para de se aproveitar das pessoas, vai trabalhar. Se você não quiser trabalhar, também não come. Simples assim. Paulo falou isso para os irmãos folgados de Tessalônica. Amém? Aí, 5. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Protejam-se com a armadura da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Animem e edifiquem uns aos outros com essas verdades. E em 2 Tessalonicenses, quanto a exortações a respeito da segunda vinda de Cristo, eu quero só notar para você que em 1 Tessalonicenses 4 e 5, ele está falando da ressurreição e do arrebatamento. Mas quando ele entra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ok? Ele dá uma mudança na temática. Ok? Portanto, é muito provável que tudo isso aconteça no mesmo momento. Esses são os pós-tribulacionistas. Belezinha? Só isso. 8 das exortações, já em 2 Tessalonicenses 1. Permaneçam perseverantes, com fé e fidelidade nas perseguições. Deus usará as perseguições para torná-los dignos do reino. Amém? Deus pagará com aflição os que afligem vocês. Orem por capacitação, poder, dignidade, fé e operosidade. São os conselhos de Paulo nesses 3 textos, porque ele dá informações e faz exortações, ok? E conselhos. E hoje eu quero me deter numa parte de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o eixo central de 2 Tessalonicenses, que é a porção em que ele fala mais sobre escatologia em 2 Tessalonicenses, ok? E antes de lermos o texto, eu quero que você conheça a estrutura de 2 Tessalonicenses, relembrando aqui a estrutura dos 3 capítulos. Essa é a estrutura de 2 Tessalonicenses. Ele começa com a saudação,
ânimo durante a perseguição, que foi o texto que nós vimos domingo passado, capítulo 1, de 3 a 12. E nós trabalhamos esses três subtemas aqui, A, B e C. No capítulo 2, ele fala de alguns acontecimentos, aí é o eixo central. Alguns acontecimentos que precederão a segunda vinda. É bem específico o apóstolo Paulo. É muito específico, é muito interessante como ele constrói essa instrução para os irmãos de Tessalônica e para os irmãos da Ina de Cornélio. Amém? Tem endereço, né? Tem destinatário. A carta foi destinada a nós, aqui no século 21. Então, no capítulo 2, de 1 a 12, ele fala dos acontecimentos que precederão a segunda vinda. E eu vou mencionar isso para vocês hoje. Tem duas coisas que vão acontecer e eu quero começar a falar sobre elas. Depois, os infiéis devem permanecer, os fiéis devem permanecer firmes, ok? Isso tudo dentro do capítulo 2. Quando vai para o capítulo 3, ele já está indo para a finalização da epístola, então ele faz um pedido de oração, ele dá conselhos novamente, né? E faz um apelo à vida decente, e depois finaliza com saudações finais. Essa é a estrutura de 2 Tessalonicenses. Muito bem. Convido você a acompanhar a leitura que nós vamos fazer agora, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e vamos ler direto, né, até o verso 12. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra a tua Bíblia aí, por favor, e vai acompanhando na sua versão. Eu vou ler na versão transformadora, ok? Então, fique atento ao texto. Ora comigo. Ora comigo. Senhor, nós te agradecemos tanto por tantas instruções que o Senhor nos dá, para que nós, no nosso tempo, não fiquemos reféns do espírito do engano que paira o nosso mundo, o espírito da mentira, da falsidade, da enganação, da manipulação que paira sobre o nosso mundo, preparando o mundo para o surgimento, ó Deus, dos eventos apocalípticos, o anticristo e tudo mais. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá luz e instrução. Muito obrigado. E nos ensina a que tipo de igreja devemos ser, nesses tempos, que tipo de crente devemos ser nesses tempos, que tipo de discipulador, pastor, líder precisamos ser nesse tempo. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Vamos ler a Tua palavra agora e pedimos que o Teu Espírito Santo maravilhoso que habita em nós ministre ao nosso coração, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, qualquer tipo de distração, qualquer tipo de impedimento para com a compreensão da Tua palavra, seja disperso, seja dissipado. E queremos concentrar nossa atenção toda na Tua palavra e ao Senhor Espírito Santo. Portanto, ministra a cada um de nós, enquanto lemos e conversamos sobre a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, a partir do primeiro verso. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem, deixa eu dizer sobre o verso 2, para que a tua compreensão lhe ajude na fixação do conhecimento aqui. Uma carta supostamente enviada por nós. Era comum no primeiro século falsos mestres enviarem cartas
deturpando os ensinos dos apóstolos e assinarem embaixo com o nome dos apóstolos. E isso acontecia não só no caso do apóstolo Paulo, mas também dos outros apóstolos. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, circulavam cartas com a assinatura dos apóstolos, mas não eram eles. E o que continha essas cartas, na verdade, era confusão para deturpar o ensino puro e santo dos apóstolos. Como é que é o nome disso? Estelionato. Né? Então, já estava acontecendo isso no primeiro século. Ok? E daí, Paulo se referir dessa forma. É muito provável que, logo depois que Paulo sai da cidade de Tessalônica e vai na direção de Atenas, ele fica um tempo em Atenas, antes de ir para Corinto, e ele escreve de Corinto para a igreja de Tessalônica, tanto a primeira quanto a segunda carta. Nesse interim, quando Paulo sai fugido de Tessalônica, alguns falsos mestres, falsos irmãos, enviaram cartas para os irmãos de Tessalônica, criando confusão a respeito da temática da segunda vinda. Daí, eles perguntarem para o apóstolo Paulo, e Paulo escrever, e 1ª e 2ª Tessalonicenses, e carregar essas duas epístolas com bastante informação a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, ok? Então, Paulo está dizendo, não acreditem nesses falsos ensinos, e nem naquilo que chegou numa carta aí, mesmo que dizendo que tenha sido assinada por mim, ou eles vendo, né? Se você lê as epístolas de Paulo, você percebe que no final das epístolas, ele costuma dizer assim, e agora de próprio punho, assino essa carta e faço as saudações finais de próprio punho, porque Paulo não escrevia as suas cartas, ele tinha um escriba, muitas delas foram escritas por Lucas, o autor do Evangelho, o autor do livro de Atos. Então, Lucas, com Paulo, ele escrevia. Às vezes, Silas também foi o escritor de algumas das epístolas do apóstolo Paulo. Mas, na hora da saudação final, ele pegava a pena e ele mesmo escrevia. E, às vezes, você lê na epístola assim, vês com que grandes letras vos escrevo. Ok? Lembra disso? Lembra? Vês com que grandes letras vos escrevo, assinando essa carta. Por quê? Porque geralmente ele estava escrevendo essas cartas dentro de uma prisão, de um calabouço, à luz de uma única vela, à luz de uma única lamparina. E você soma a pouca luz da lamparina ao lugar onde ele está e ao seu problema de visão. Ok? Você soma o seu problema de visão, ele teria muita dificuldade de escrever as suas epístolas. Por isso, Lucas escrevia, Silas escrevia, e talvez outros também, escribas, acompanhando Paulo, escreviam as suas epístolas, a não ser a saudação final, em que ele mesmo assinava, exatamente para proteger as suas epístolas de falsos mestres, de estelionato, né, teológico, estelionato de doutrina, para confundir os irmãos. Verso 3, não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que, olha, preste atenção nisso, esse verso 3 é fundamental naquilo que ele vai instruir aqui os irmãos de Tessalônica. Pois esse dia não virá até que, primeiro, surja a rebelião ou apostasia. Aqui, nessa versão está apostasia. Primeiro vai surgir uma apostasia. E venha, segunda coisa, o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Em algumas versões, o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Todas essas são expressões que definem a mesma pessoa, que é a figura do anticristo. Verso 4, ele se exaltará. Aí, a partir do verso 4, Paulo está dando características a respeito do homem da iniquidade, do anticristo.
E eu não vou me deter, eu vou ler o texto, mas eu não vou me deter nessas características hoje. Hoje eu vou me deter no tempo da apostasia, ok? Eu vou falar com você sobre isso. Domingo que vem eu falo sobre o conjunto de características do homem da iniquidade, daquele que será a figura do anticristo, que aparecerá com o poder de Satanás. Não é Satanás, é um homem, mas ele será empoderado por Satanás e agirá no poder de Satanás, fazendo sinais e maravilhas, inclusive. Fazendo milagres, inclusive. Ok? Então, hoje eu vou me deter na apostasia e na rebelião. Então, vamos seguir. E vem o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Verso 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei isso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo. Essa informação é muito interessante, é muito legal. E vocês sabem o que o está detendo o homem da iniquidade, de se manifestar. Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Percebe que não acontece guerra aqui, não acontece luta. Quando Jesus chega, ele não precisa lutar. Ok? Não tem medição de força. Não dá para medir força com Jesus. Quando ele chega, pequeno sopro já define as coisas. E ele diz que os inimigos, esse inimigo, ele será destruído com o esplendor da sua vinda. Ele só vai chegar. Ok? Ele chega. Chegou, os inimigos derretem. Amém, queridos? Não tem medição de força. Amém, queridos? Nós medimos força. Nós lutamos aqui. Na nossa vida cristã, nós lutamos. E às vezes exercemos força, e às vezes cansamos. Mas vale a pena lembrar que o Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo. A gente vai ter que lutar e é assim mesmo. Mas lembra sempre que o poder de Deus é com você. Por isso o apóstolo João fala que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ok? Porque, embora a figura do anticristo vá se manifestar, nós cremos em breve, questão de meses ou anos, o espírito do anticristo já está no mundo há 2000 anos. Amém, gente? O espírito do anticristo já está no mundo há 2000 anos. Na verdade, há mais. Né? Mas a figura do anticristo vai se manifestar, vai se revelar em pouco tempo. E ele ainda não fez isso, porque há um poder detendo, um poder que está no controle de todas as coisas, dizendo, não é você que tem o controle do tempo, não é você que tem o controle da história. E quando eu disser qual é o tempo, aí você vai se manifestar. Amém, gente? Então vamos seguir. 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados.
e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal. Prazer no mal, em vez de crer na verdade. Amém? Muito bem. Vamos seguir. Eu quero, então, dar uma organizada nisso tudo aqui, até que eu fale com você sobre o tempo da apostasia. E a partir de hoje, eu vou passar a ler alguns outros textos para incrementar, porque esses assuntos não são tratados só por Paulo em 1ª e 2ª Tessalonicenses, são tratados em outros lugares também. Então, hoje eu vou pescar textos paralelos, semelhantes, em outras epístolas. Vamos seguir. Primeiro, as informações que Paulo está compartilhando aqui nesse texto a respeito da segunda vinda. Primeiro, na segunda vinda, o Senhor Jesus, na segunda vinda do Senhor Jesus, nos encontraremos com Ele. Isso é fato. Amém, gente? Essa informação é importantíssima. A gente está esperando Jesus, e quando Ele chegar, a gente vai se encontrar com Ele, não para juízo nem para a destruição, mas para o descanso e para o louvor. Amém? Para a cura e para a restauração. A gente vai estar com Ele. A gente vai estar com Ele. E começa aqui agora. Nós escolhemos andar com Jesus. Não dá para escolher na hora que tiver tudo acontecendo. Bom, amei o mal até agora, mas vai dar ruim para mim. Então, Jesus, o Senhor me aceita? Não, filho. Tem o tempo das coisas. Agora é o tempo. Por isso a palavra de Deus tem uma expressão que fala assim: hoje é o dia, hoje é o tempo, hoje é o tempo da gente se abrir para Jesus. Hoje, dia 23 de junho de 2024, hoje é o dia de você abrir o seu coração para Deus, de você abrir o seu coração para Jesus, e se encontrar com Ele agora, para que naquele dia a gente se encontre com Ele também, mas para o descanso e para o louvor, e para a restauração plena, mas não para juízo. Amém? Então, a gente vai se encontrar com Jesus de um jeito ou de outro. Todos vão se encontrar com Jesus de um jeito ou de outro. Alguns para a salvação, outros para a destruição. Você que escolhe quando você encontrar Jesus. Você que vai definir. Escolhe agora, para quando a gente se encontrar com Ele, será para a salvação, for para a salvação. Porque senão, será para juízo. Amém? Então, primeira informação é essa. Segunda informação, antes da segunda vinda do Senhor, virá, em primeiro lugar, a rebelião ou a apostasia. Em segundo lugar, o homem da perversidade, ou o iníquo, aquele que traz destruição. Vamos seguir, antes de eu falar um pouco mais sobre a apostasia. E terceira informação, a perversidade, eu quero seguir porque há um clima que está sendo estabelecido no mundo, que faz parte da gestação, antes de Jesus Cristo, da gestação do anticristo. O mundo está em contrações. O espírito da iniquidade, o espírito do anticristo está no mundo, mas há um momento que o anticristo vai se manifestar, e nós estamos experimentando no mundo as contrações. Já já ele virá à luz, ok? Já já ele virá à luz. E nesse tempo, parece que faz parte das contrações a intensificação das dores. Por isso, a expressão idiomática, o princípio das dores. Tudo está intensificando. Infelizmente, a maldade está intensificando. A imoralidade está intensificando. Amém? Eu estou sozinho nessa observação. Ok? A mentira está intensificando. As falsidades estão intensificando. A troca dos valores, verdade pela mentira, mentira pela verdade, está intensificando. O certo pelo errado, errado pelo certo. Ok? As trocas absurdas de valores estão intensificando isso. Parece que está latente, muito mais hoje do que há 30 anos atrás. Eu tenho mais de 30 anos. Vezes 2.
Então, eu lembro como as coisas eram há 30 anos. Eu lembro como as coisas eram há 40 anos. Eu lembro como as coisas eram há 50 anos atrás. Eu e o Nardelli. Não resisti, Nardelli. E o irmão Carlos, vamos botar o senhor nesse time aí, não vem ficar fora dele não, né? Bom, a gente lembra, parece que hoje as coisas estão esquisitas demais, comparado a 40 anos atrás. Tudo está intensificando, ok? Então isso está acontecendo. O espírito da mentira, o engano, a falsidade, as hipocrisias estão se institucionalizando. As hipocrisias e as falsidades estão se institucionalizando. Ok? A perversidade, o espírito da iniquidade ou do anticristo já está operante de forma secreta, velada. Para nós, não. Secreta e velada, para nós, não. Para o mundo, sim. Para o mundo, sim. Já tentou falar uma verdade para alguém que está entorpecido com as mentiras do mundo e a pessoa olhar para você como se fosse um idiota? Ou que estivesse falando a coisa mais estulta possível? Aí você pergunta, peraí, como é que você não está entendendo? Como é que você não está vendo o evidente? Como é que você não está omitindo o óbvio, não está vendo o óbvio? Porque essa geração, lamentavelmente, ela está com a mente entorpecida pelo espírito da falsidade e do engano. Mas é secreto e velado para aqueles que se sujeitam a esse espírito, para aqueles que não andam com a verdade, para aqueles que não são servos da verdade, para aqueles que não se abriram para a verdade e tornaram-se discípulos da verdade. Jesus. Amém? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós que andamos com a verdade, ainda guardamos lucidez. E a gente sabe ver as realidades, a gente sabe ler as realidades do nosso tempo, as realidades do mundo. Amém? Item 4. Esse tempo será marcado por todo tipo de mentiras, falsidades e enganos perversos. Satanás trabalhará para trocar a verdade pela mentira, o certo pelo errado, deturpando e corrompendo os valores da família, da moral, da decência e da justiça. Justiça que não é justiça. Cinco, o homem da iniquidade está sendo detido pelo Espírito Santo. 6, quando o Espírito Santo autorizar a revelação do homem da iniquidade, ele agirá por um pouco de tempo, por um tempo, e logo será destruído. Amém, queridos? Muito bem. Deixa eu dar seguimento aqui a respeito do espírito da apostasia. Sobre a apostasia, são duas coisas que vão anteceder a segunda vinda: a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. A apostasia, na verdade, é um tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, no mundo, e me refiro, de linhas gerais, às instituições, elas estarão sendo bombardeadas com falsas doutrinas. Elas estarão sendo atacadas por falsos mestres. Haverá um tempo em que pouco se estudará a Bíblia. Haverá um tempo em que os crentes não terão mais prazer na oração. Você acredita nisso? Haverá um tempo
em que não se haverá mais interesse no estudo aprofundado da palavra e das doutrinas e da sã doutrina do Senhor. Não haverá muito interesse na vida de santidade. Não haverá muito interesse na defesa da fé. Não haverá muito interesse num tipo de vida em que se pague todo tipo de preço que fosse necessário para permanecermos firmes e dando bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Haverá um tempo em que, por causa de lucros financeiros, as pessoas vão vender a sua alma. Crentes. Haverá um tempo que, por causa de lucros financeiros, eles vão mentir, eles vão enganar. Eles vão usar a falsidade, o engano como ferramenta nos seus negócios. Haverá um tempo em que a moralidade, a decência, a fidelidade conjugal não terá a menor importância mais entre os crentes. Haverá um tempo em que deixarão de crer que o nosso Deus cura, abençoa, faz milagres, transforma vidas, transforma corações. Haverá um tempo que as pessoas estarão com um nível de fé reduzido e já não esperarão em Deus mais na sua vida. Haverá um tempo que, com muita facilidade, as pessoas vão procurar as igrejas por causa das pregações positivistas, procurar as igrejas, os profetas, os mestres, que pregam bênção de todos os jeitos, graça barata de todos os jeitos, benefícios de todo jeito, bênção e óleo de unção sobre todos indistintamente. De qualquer jeito, quando a palavra de Deus, ensinando a respeito de unção, na pessoa dos sacerdotes do tabernáculo, dos sacerdotes do templo, só se ministrava o óleo da unção em cima do sangue. Primeiro é o sangue, depois é o óleo. Primeiro é o sangue, é o arrependimento de pecados, é o quebrantamento, é o arrependimento com quebrantamento e confissão de pecados, é angústia pelo pecado, é nojo pelo pecado. Primeiro é confissão, é sacrifício, é sangue, e depois da confissão e do pedido de perdão, aí então vem o óleo de unção. Mas haverá um tempo que as pessoas vão querer ser ungidas e capacitadas e empoderadas em cima das suas práticas pecaminosas, em cima dos seus pecados habituais, em cima de uma conduta de vida, de namoro, de casamento, de negócios e dinheiro absolutamente sem santidade, que não honra a Deus em absolutamente nada. As pessoas vão procurar essas igrejas, esses mestres, esses pastores, que ficam liberando unção, vem para frente, vamos ungir você, vamos orar por você, vamos clamar poder sobre você, e não importa se você tem pecado ou não tem pecado, nós vamos abençoar você, e você vai sair daqui abençoado, para fazer bons negócios nessa semana e enriquecer. Haverá um tempo em que as pessoas terão sede e fome pela bênção, mas odiarão o abençoador. Não querem nada com Deus, mas querem todos os benefícios que Ele oferece. Haverá um tempo em que as pessoas vão querer ter a alma massageada, o ego massageado, o coração massageado o tempo inteiro. Mas essas mesmas pessoas são pobres, irresponsáveis, não cumprem o seu chamado, não cumprem a sua vocação no Senhor, que mesmo sabendo os seus dons espirituais, e o seu chamado e o seu lugar no reino de Deus, não estão nem aí. Haverá um tempo em que as pessoas
não colocarão Deus em primeiro lugar. Haverá um tempo em que a agenda do reino de Deus, a agenda da igreja, a agenda da pregação, a agenda da oração, a agenda dos cultos, terá nível 5, 6, 7 ou 8 na sua lista de prioridades. Haverá um tempo em que adorar e cultuar ao Senhor será tão importante quanto combinar com os amigos tomar um lanche. E comer um hambúrguer na esquina. Haverá um tempo que o nível de compromisso com as coisas do reino de Deus vai baixar a nível 0. Esse tempo é propício para os lobos, esse tempo é propício para os falsos mestres, esse tempo é propício para aqueles líderes gananciosos, roubadores, sedutores, líderes, às vezes pastores, lideranças, não só os pastores, mas lideranças que abusam da igreja, abusam das pessoas, usufruem do dinheiro ilicitamente do caixa da igreja. Esses líderes, haverá um tempo em que esses líderes vão conduzir toda a comunidade, das comunidades que são reconhecidas e chamadas de igrejas, para longe de Deus, E de repente, a comunhão com o Senhor já está totalmente comprometida. A manifestação do Espírito Santo e a presença do Senhor nessas comunidades e nesses cultos, elas praticamente serão a 0. As pessoas vão se reunir, mas já estarão afastadas. Aí você lembra das 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Parece igreja, tem cheiro de igreja, tem nome de igreja, tem endereço de igreja, mas o Senhor já afastou deles o seu candelabro, o Senhor já afastou o seu candeeiro, o Senhor já afastou dele a sua presença, já afastou dele até o seu nome, porque desconfigurou, já não é mais igreja cristã de Cristo, baseado na sã doutrina do Novo Testamento, mas é uma comunidade que parece igreja, tem CNPJ de igreja, mas está completamente desconfigurada. Não é mais uma igreja, não se encaixa no gabarito do Novo Testamento, não se encaixa no gabarito de Atos capítulo 2, não se encaixa no gabarito de Atos capítulo 4, não se encaixa no gabarito das doutrinas desenvolvidas em todas as epístolas do Novo Testamento, fora dos evangelhos e de Atos. Não se encaixa. Esse tipo de comunidade é propícia para a apostasia. Apostasia significa afastamento. Apostasia significa separação, deserção, simplesmente afastamento. Pessoas que vão se afastando da sã doutrina, se afastando da essência do Evangelho, se afastando das coisas que são da parte do Senhor. Então elas se afastam e de repente são apóstatas. Haverá um tempo em que isso vai estar acontecendo, lamentavelmente, em grande quantidade no mundo, no Brasil também. Lamentavelmente, talvez, até na nossa cidade. O tempo da apostasia. Antes da manifestação do anticristo, porque antes do anticristo vem a apostasia. Antes do anticristo vem a apostasia. Será uma geração de crentes que são desse tipo aí, senão não vou ficar repetindo aquilo que eu já falei, né? Que tem esse perfil. Então, você olha, põe umas lentes aí, né, limpas, começa a passar os seus olhos no Brasil, passa os seus olhos nos Estados Unidos, passa os seus olhos na Europa e vê o que está acontecendo com as igrejas na Europa, que está pedindo, pelo amor de Deus, para os brasileiros voltarem a evangelizar a Europa. A Alemanha, que foi o berço do protestantismo, hoje praticamente persegue os cristãos. A Inglaterra, a terra de John Wesley,
e de tantos outros pastores renomados no século XX, no século XIX, importantes, que afetaram toda uma geração de um século inteiro de cristãos no mundo. Hoje a Inglaterra está prendendo pessoas só porque estão orando na rua. Prendendo. É o tempo do afastamento da sã doutrina. É o tempo em que cada um vai estar pensando só em si. É a igreja de Sodoma e Gomorra. É a igreja de Sodoma e Gomorra. A igreja de Sodoma e Gomorra é desse jeitinho que eu descrevi. Portanto, essas verdades são lamentáveis, mas parece que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Cristãos, para não sermos enganados ou termos a nossa mente entorpecida pelas mentiras e pelos enganos do nosso tempo. Porque o mundo está em contrações. E já, tudo isso vai estar acontecendo. Veja o que Paulo diz também em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, ok? Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar. Você ouviu isso? É errado lutar pela família, lutar pelo casamento, até se casar. Né? Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais. Cuidado, jovens e crianças. Cuidado. Amém, pais? Posso ouvir um amém dos pais? Cuidado. Cuidado. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. O conselho de Paulo: fique longe de gente assim. Judas, que é um livro com 25 versículos apenas, nos versos de 3 a 16, ele diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé
que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Graça barata. Quem sabe o que eu estou dizendo com graça barata? Quem sabe dessa expressão? Amém, obrigado. Dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Atos capítulo 20, de 28 a 31, Paulo aconselha os irmãos de Éfeso a tomarem cuidado também com os falsos mestres. Vou saltar Atos. 1 João capítulo 2, nos versos de 18 a 22, também ele faz advertência sobre os anticristos, pessoas que Satanás vem usando com o espírito do anticristo exatamente para se opor a Deus, a sua mensagem, a sua palavra e a sua igreja. Verso 18, filhinhos, chegou a hora final. Chegou a hora final. Talvez hoje o nosso tempo seja o melhor tempo e o mais apropriado para a gente ler esse texto, entendendo o que ele está de fato significando. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio. O anticristo não será uma pessoa que não conhece o cristianismo. Ele não será um muçulmano. Não será um hindu. Não será um ateu. Apostasia. Era dos nossos. Estava conosco, mas não eram dos nossos. Diziam que criam no Evangelho, mas de fato eram enganadores. Ok, gente? Fulano, ciclano, 1, 2, 3, 4. O anticristo vai se dizer cristão. Ok? Onde que eu estou? Eles saíram de nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu sua unção. Olha o que ele está dizendo aqui. O santo lhes deu a sua unção. E todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. E sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. E eu finalizo essa palavra de hoje com o conselho do apóstolo João. No mesmo capítulo 2, eu quero seguir com o conselho que ele dá, diante de todo esse conjunto de informações que a gente repartiu para você aqui. Verso 24 do capítulo 2 de 1 João. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, cuidem, amados, essa é uma palavra para mim e para você. Amém, queridos? Cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre o que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberão dele a unção, e ela permanecerá em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira.
e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Interessante, esse texto merece um pouco mais de explicação, mas eu não tenho tempo hoje, eu faço isso depois. Amém? Verso 28. Agora, filhinhos da Ina Cornélio, agora, filhinhos, que estão aqui e ouvindo essa palavra, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Deixa eu ler duas coisas para você. Primeiro, as mentiras de Satanás têm os seguintes propósitos: nos afastar de Deus e das verdades de seu amor e do Evangelho, gerar medo e pânico para nos enfraquecer, deformar nossa identidade em Cristo de reis e sacerdotes, enfermar nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo, deformar nosso senso de realidade, as coisas como realmente são, destruir a imagem de Deus em nós e levar-nos para a perdição com Satanás. Quais são os conselhos que, de maneira resumida, eu reparto com você hoje? Orem mais. Estude mais a palavra da verdade, a Bíblia. Cumpra seu chamado em Deus. Cresça em santidade, serviço e amor. E testemunho de Cristo, a tempo e fora de tempo. Fica de pé comigo, por favor.